Sabe, a melhor forma de nós agradecermos por tudo que o Senhor tem feito por nós, não é só cantando, é a gente se apresentando como um instrumento nas mãos do Senhor, como que dizendo para Ele: Senhor, tudo que o Senhor fez na minha vida, eu não vou deixar retido em mim, eu vou dividir isso, eu vou replicar isso, eu vou compartilhar, eu quero dar voz a isso que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor me curou e eu preciso que as pessoas saibam disso. O Senhor me salvou e eu preciso que as pessoas saibam disso. O Senhor me transformou, a minha vida nunca mais foi a mesma e as pessoas precisam saber disso. E esse é o propósito que todos nós carregamos na nossa vida da parte de Deus. O pastor Alex falou aqui domingo passado, nós não podemos ter dúvidas quanto ao que Deus confiou a nós, a sua igreja, os seus filhos. Esse propósito ele já está definido, ele já está pré-estabelecido. Não precisamos necessariamente de alguém ficar lembrando a gente daquilo que precisamos fazer, ou em quem precisamos nos tornar. É claro que o papel da igreja é sempre estar falando sobre isso, porque nós temos pessoas nos mais diversos estágios da sua caminhada com Deus. Então, talvez você está aqui, você está começando, está dando os primeiros passos, e você não sabe o que é esse negócio de propósito. Então você está aqui para ouvir isso. E talvez você já está aqui há algum tempo e você perdeu o propósito, se desconectou com o propósito. Então a igreja, o papel da igreja é reconectar, é relembrar. Mas o fato é que ao abrir a palavra, nós já vamos encontrar a razão da nossa vida, ou qual deve ser a razão da nossa vida. Eu queria que você fosse lá em Jonas, no capítulo 1. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Jonas 1. A gente fala de propósito. Quando a gente fala de propósito, nós falamos de sentido, razão. Um homem sem Deus, ele tende a vagar, perdido, sem propósito, sem desígnio. Propósito é desígnio, não tem direção. E a prioridade do homem, a Bíblia fala sobre isso também, e é sobre esses 2 mandamentos que a visão da igreja está alicerçada: amar primeiro a Deus e depois as pessoas. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com toda a intensidade, com tudo que temos, que somos. Segundo, semelhante ao primeiro, amar as pessoas. Esse é o propósito, esse é o que traz sentido. É uma simplicidade tão, eu diria, absurda. Por que absurda? Porque muitas vezes nós queremos complicar a vida com Deus. E a vida com Deus é tão simples. Nós temos descoberto essa simplicidade de viver essa vida amando a Deus e replicando esse amor nas pessoas. E quando o homem o homem está longe da presença de Deus, ele perde esse sentido, esse propósito. Então ele olha a vida com Deus, ele olha a religião como uma forma simples de melhorar a sua vida, de dar uma qualidade de vida simplesmente. O aspecto que alguém pode observar é meramente material, um benefício, um Deus que apenas está aí para prover favores e benefícios e tal. Então quando nós colocamos qualquer outra coisa nessa ordem que eu citei, dessa prioridade, amar a Deus primeiro e depois as pessoas, quando nós colocamos qualquer outra coisa nesta ordem de prioridade, nós estamos atraindo uma confusão sobre a nossa vida, para a vida como um todo. Queria que você acompanhasse lá em Jonas, então, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas era um profeta, um homem de Deus, filho de um homem de Deus. E os desígnios de Deus para a sua vida, para a vida de Jonas, não era novidade alguma. Ele era alguém acostumado a isso.
ouvia a voz de Deus, falava em nome dele, pregava, falava e ministrava. Ele era uma pessoa ambientada a isso. Deus não era um estranho a ele. Só que quando Deus pede para ele pregar em Nínive, ele tem uma atitude inesperada e indesejável, porque ele está recebendo uma ordem que provoca um desconforto. Deus manda ele pregar: vai à grande cidade de Nínive, uma cidade muito numerosa e tinha uma relevância naquela região, na geografia daquela região. Mas tinha uma peculiaridade. Nínive foi um povo, ou uma cidade que provocou muito mal, fez muito mal ao povo de Jonas. E aí lá no versículo 3, ainda no capítulo 1 de Jonas, nós vamos ver Jonas demonstrando ou reagindo à ordem de Deus de uma forma totalmente inesperada. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A cabeça de Jonas, então, e nós vamos ver o porquê que Jonas fugiu, mas na cabeça de Jonas ele pensou: bom, Deus me mandou para Nínive, eu vou para a direção oposta, eu vou para Tarsis, eu vou ali no porto de Jope e vou pegar um navio para Tarsis, vou pagar a minha passagem. E veja, o texto diz que ele desceu para dentro dele, ou seja, ele vai se esconder nos porões daquele navio, como que achando que aquela atitude fosse de fato surtir algum efeito perante os olhos do Senhor, o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. E Jonas estava achando que ele conseguiria fugir do olhar do Senhor, e o texto termina: para longe da presença do Senhor. A gente acha que a gente consegue se distanciar da presença do Senhor, e às vezes essa é uma intenção que ronda o nosso coração. Jonas, nesse momento, ele está tendo uma intenção: eu não quero a presença do Senhor, eu quero distância da presença do Senhor, eu não quero obedecer à voz de Deus, eu quero distância daquilo que Deus me mandou fazer. Então ele vai para um outro lugar, ele acha que ele está indo para longe, ele está achando que a distância geográfica que ele está tomando, que ele está percorrendo, também seria uma distância do olhar de Deus. Nós pensamos às vezes a mesma coisa: eu quero fugir desse lugar, eu quero sair desse relacionamento, eu quero acabar com tudo, eu quero me mudar, eu quero ir para um outro estado, para uma outra cidade, para um outro país, eu quero começar do zero, tudo de novo, não quero mais permanecer do jeito que eu estou. A gente acha que com Deus funciona assim. Jonas pensou que funcionava assim. Ou seja, quando nós perdemos a conexão com a presença poderosa do Senhor, nós também perdemos a conexão com o propósito, com a direção que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero falar com você sobre alguns aspectos dentro da história de Jonas. O que levou Jonas a tomar essa atitude e o desfecho da sua história? Eu sei que você já conhece essa história, mas o primeiro aspecto que eu quero ver com você é que Jonas, ele era um profeta ressentido. Ele tinha ressentimentos no seu coração. Nínive era uma cidade situada às margens do rio Tigre, uma cidade hoje geograficamente posicionada onde hoje é o Iraque. A Nínive, uma cidade grande, como eu já disse, é uma cidade de 120 mil pessoas, se não me falha a memória. E ela é retratada na Bíblia como uma cidade opressora, sanguinária, símbolo máximo do mal e da crueldade que muitas vezes atingiu Israel, povo de Jonas. E aqui está a raiz do seu ressentimento. Jonas era um profeta ressentido com Nínive. E o grande problema de um profeta, um homem de Deus, se mover debaixo de ressentimento, é que o seu propósito, a vontade de Deus na vida dele fica comprometida. Isso vale para mim e para você, porque muitas vezes, e eu quero, hoje nós tivemos uma reunião de manhã aqui com o nosso DNA, meu DNA e da pastora Silvana, a gente se reuniu, e uma coisa que eu e ela falamos, porque nós falamos em casa primeiro,
é que hoje nós estamos falando sobre uma série, só para você entender, nós estamos trazendo alguma série de ministrações sobre os espíritos que tentam agir sobre a igreja. Nós começamos com o espírito de Amaleque, falamos sobre o espírito de Absalão, e hoje nós falamos sobre o espírito de Jezabel. E a Silvana, lá ontem em casa, nós estávamos à mesa, cada um ali, eu estava finalizando a preparação dessa mensagem, ela também finalizando ali as anotações do DNA de hoje, e ela falou que às vezes, quando nós somos levados a falar sobre, por exemplo, o espírito de Jezabel, nós somos levados a lembrar de alguém. Eu conheço alguém que tem o espírito de Jezabel. E a Silvana lembrou que antes de nós, e nós falamos isso com os nossos discípulos, antes de nós pensarmos no outro, nós precisamos pensar ou considerar que talvez esse espírito esteja rondando o nosso próprio coração. E eu quero que você, antes de lembrar de alguém, que você permita que essa palavra, ela provoque um confronto em você. Primeiro, esquece o teu irmão, aquela fulano devia estar aqui hoje. Não, você está aqui, eu e você estamos aqui. Quem deveria estar aqui hoje, está aqui hoje, amém? Glória a Deus. Então, Jonas, um profeta que se move debaixo de ressentimento, isso se tornou um motivo para não obedecer a Deus e não pregar aquele povo que, apesar da sua crueldade, era um povo carente da palavra do Senhor. E Deus, ele via isso, ele sabia disso. E Deus, ele olha aquela cidade tão perversa, tão corrompida, perdida, um pecado, atrocidades, violência, crueldade, uma cidade afundada no pecado. Aí o que Deus faz? Tem compaixão. Aí Deus manda ele pregar para Nínive. Jonas vai para outra direção. Jonas foge da palavra, da vontade de Deus, da presença de Deus, do propósito de Deus. Ele não quer pregar aquele povo, ele não quer falar com aquele povo que feriu o seu povo, que machucou o seu povo, que matou o seu povo, que agrediu o seu povo. Jonas está olhando para aquela cidade e está dizendo: eles merecem a perdição. O que eles merecem de fato é a morte, é a punição merecida deles. Mas Deus não está enxergando como Jonas estava enxergando. Deus não vê como eu e você muitas vezes vemos, porque assim como Jonas, eu e você, nós somos seletivos quanto a quem tem direito ou merece ouvir a palavra de Deus, ou quanto a quem merece ser perdoado, quanto a quem merece ser salvo. Que loucura é essa? Aquele ladrão que estava do lado de Cristo na cruz, ele não merecia a salvação, ele merecia o castigo, ele merecia aquela punição, e ele mesmo reconhece: nós merecemos estar aqui, ele, Jesus, não merece, mas eu e você. Ele está falando com o seu companheiro que também está crucificado do outro lado, e ele está dizendo: nós dois merecemos, Jesus não merece, mas nós merecemos estar aqui. E Jonas, ele está numa contramão da visão do céu. Jonas está olhando por uma lógica humana. Nínive não merece o perdão, Nínive não pode ter o direito ao arrependimento. Se nós olharmos, se você trouxer à memória os homens da nossa história que causaram danos terríveis: Hitler, Saddam Hussein, Stalin, Mussolini. Você sabe, a história conta muito, né? Você deve conhecer a história. Esses homens, talvez nós olhamos para esses homens, e talvez tenham alguns que estão vivos, né, ainda no nosso tempo, e também são alvo do nosso olhar, e nós olhamos como Jonas olha: não merece o perdão. Aí, fala a verdade. Agora não se manifesta, eu não quero expor você, mas vamos falar a verdade. Dali a pouco sai uma notícia: fulano está doente, fulano foi internado. Aí você vai: tomara que morra, tomara que não saia dessa. Demorou, já deu. Fala a verdade, você está se identificando agora. Nós estamos nos identificando. Mas Deus não enxerga como eu e você enxergamos.
Deus está lá, Jesus está lá olhando para aquele homem, aquele ladrão crucificado ao lado dele. Ele está lá crucificado, ele vai morrer. A morte é uma questão de tempo, de minutos. Os ladrões e o próprio Jesus, os três estavam prestes a morrer. Jesus sabia que aqueles dois ladrões morreriam, mas um daqueles dois se arrepende. Aí Jesus olha para aquele lá e fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não mandou ele para uma escola de líderes, não batizou ele, não fez um protocolo religioso. Jesus somente virou para ele, porque identificou nele um coração arrependido, um coração que reconheceu que precisava de misericórdia, de salvação, de perdão. Naquele momento, aquele ladrão, ele entendeu que ele era alguém carente da glória de Deus, do amor de Jesus e da sua salvação. Mas Jonas, ele não conseguia, estava cego. Jonas estava cego pelo mal que aquela cidade tinha lhe causado, ou ao seu povo, e ele estava se condoendo por conta disso, ao ponto de se apresentar como alguém resistente a obedecer à voz de Deus. Senhor, aquela cidade, aquele povo não merece. O Senhor pode me mandar para qualquer outro lugar. Nínive, não. É o último lugar que o Senhor poderia me pedir para pregar. Nínive. Me manda para qualquer outro lugar. Nínive, não. A pergunta que nós precisamos fazer aqui é: se nós estamos dispostos a ser cristãos, filhos de Deus, obedientes no real sentido da palavra. Porque aquele que obedece, ele não negocia. Jonas entrou num mérito de negociar aquilo que Deus havia estabelecido. Lá no capítulo 4 de Jonas, do verso 1 até o 4, nós vamos entender um pouquinho o que é que estava no coração de Jonas. Aí a gente vai pular um pouquinho lá para o final da história já. Depois a gente volta meio que na cronologia dos fatos. Mas Jonas, ele finalmente obedece ao Senhor. Ele vai pregar para a cidade de Nínive. A cidade se arrepende, mas ele ainda está demonstrando um coração ressentido. E aí ele fala aqui, Jonas 4, versículo 1 ao 4. Mas isso desagradou. O que desagradou? O fato de Nínive ter se arrependido, de ter reconhecido o seu pecado, de ter entendido que estava assumindo posições equivocadas e que precisava voltar o seu coração, os seus olhos ao Senhor. Então Jonas fala assim, ele expressa um descontentamento, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Jonas ficou com raiva. Jonas está olhando 120 mil pessoas se arrependendo, e a Bíblia diz, e o texto diz que os reis, as autoridades e todo o povo, eles conclamaram, os reis, conclamaram o jejum, e todo o povo jejuou. Todo mundo aceitou a pregação, todo mundo recebeu a pregação de Jonas. Pensa numa pregação eficaz naquele dia, e a cidade era tão grande que demoraria 3 dias para percorrer. Em um dia Jonas fez o trajeto, em um dia Jonas prega aquela mensagem, em um dia foi suficiente para aquela cidade se arrepender e voltar os seus olhos ao Senhor. E eles se vestiram com roupas e cinzas e tudo, como se humilhando e se rendendo ao Senhor. E aí Jonas está olhando esse cenário e ele fica com raiva. Meu Deus, a minha pregação deu certo, as pessoas se arrependeram, mas que raiva que me dá pregar e as pessoas em Nínive aceitar, reconhecer e se arrepender. É o que Jonas está fazendo. Aí Jonas, com raiva, ressentido e desagradável, ele ora ao Senhor. Versículo 2: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Olha só, Jonas fugiu, mas Jonas já sabia aonde isso ia terminar, porque Jonas, o profeta, ele conhecia o Deus que ele servia. Olha o nível de relação e de resposta que Jonas estava dando. Eu sei, o Senhor é compassivo. Eu sei, eu vou pregar e o Senhor vai ter compaixão por aquele povo, vai salvar aquele povo todo. Tá, não é para isso que eu estou aqui, Jonas, Vamos imaginar Deus falando. Deus, eu sei, o Senhor sempre vai fazer assim, mas não era o que eu queria. Não era isso que eu queria. Na verdade, eu queria ver esse povo todo sendo consumido.
Eu queria ver esse povo maldoso, cruel, sendo consumido pela sua ira, pelo seu poder. Daí ele continua: pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Olha o nível da conversa. Jonas prega para Nínive, toda a cidade se arrepende, ou seja, deu certo. A vontade de Deus acontece, o povo se arrepende, o povo muda a sua trajetória, volta os seus olhos para Deus. Mas ainda nós encontramos um profeta, um pregador ressentido com aquele povo. O tal do ressentimento é um perigo na nossa vida, porque o ressentimento, ele é capaz de nos privar ou de reter em nós o propósito de Deus, a vontade de Deus. Deus não consegue nos levar mais longe, porque se nós escolhermos uma vida de ressentimento, um ministério de ressentimento, uma igreja ressentida. Quantas igrejas ressentidas nós estamos vendo? Vai no Instagram agora, você vai encontrar uma enxurrada de cristãos ressentidos com a igreja. Ah, porque a igreja me feriu. Ah, porque a igreja me machucou. Ah, porque a igreja... Meu irmão, você está olhando para alguém que foi ferido pela igreja, mas que decidiu permanecer. E quantas pessoas aqui nessa plateia estão aqui também porque foram feridas por pessoas, não pela igreja de Cristo, mas por pessoas da igreja de Cristo. Mas nós decidimos continuar, nós decidimos permanecer. Amém? E se você está aqui e você ainda tem uma ferida, alguém machucou você, essa igreja porventura possa ter machucado você, não desista do propósito de Deus sobre a sua vida, porque Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de Jonas. Ele foi atrás de Jonas aonde ele estava. Nós vamos falar sobre isso. O ressentimento de Jonas sufocou a sua compaixão por um povo perdido e necessitado. E é isso que esse sentimento ou esse ressentimento no coração do homem pode provocar, porque o ressentimento coloca o homem, a pessoa, o indivíduo, no lugar de vítima de alguém que foi agredido. Eu não estou falando que nós temos que menosprezar as relações ou as feridas causadas pelas relações. O que eu estou dizendo é que é fácil de resolver, é muito simples de resolver. Eu gosto de um ditado, eu li na internet uma vez e nunca esqueci: quando o defunto levanta, o velório acaba. E isso se aplica nas relações de feridas interpessoais. Meus irmãos, nós somos feridos constantemente, nós ferimos constantemente, nós somos humanos, nós somos falhos. Nós só temos o poder de decidir não abraçar a ferida, a mágoa, a ofensa, a agressão. Nós temos a opção de nos libertar disso, porque se nós escolhermos esse caminho, nós vamos escolher um caminho mais leve. Mais leve. Nós tivemos tantas experiências, nós temos assumido algumas posições como igreja. Uma das coisas que nós decidimos fazer é que, meu irmão, uma coisa que acontece em toda a igreja é sempre tem pessoas saindo e sempre tem pessoas chegando. Isso é uma realidade constante. Mas uma vez nós tomamos uma decisão, isso já vai ali para 7 anos, eu acredito. Muitas pessoas saindo, e nós tínhamos duas opções: ou nós escolhíamos nos tornar uma igreja ressentida, ferida e magoada. Ah, nós fomos traídos, as pessoas foram desleais conosco. Nós tínhamos essa opção. Ou a outra opção era abraçar e reconhecer o tempo que essa pessoa permaneceu conosco, e reconhecer o valor dela. Vai e abençoar, vai em paz, que Deus abençoe você para onde você está indo, que você seja bênção lá. E se você for lá e crescer mais lá do que aqui, nós vamos nos sentir felizes com isso. E nós escolhemos esse segundo caminho, e trouxe leveza para nós. Esse caminho é libertador. Primeiro, porque não existe... Água Viva não é a única igreja do Senhor Jesus em Medianeira, amém?
E nós temos falado das outras igrejas, nós temos orado pelas outras igrejas, nós temos orado pelos pastores das outras igrejas, pelos ministérios das outras igrejas. Muito mais do que isso, nós nos relacionamos com as outras igrejas, nós nos sentamos, eu, pastor da Água Viva, me sento com outros pastores de outras igrejas dessa cidade, tomo café, eu converso com outros pastores, eu ouço outros pastores, eu recebo dos outros pastores, eu sou abençoado pela vida desses outros pastores, porque nós escolhemos o outro caminho, nós abandonamos o caminho do ressentimento, nós não queremos esse caminho para nós. E hoje, cidade pequena principalmente, nós estamos na rua, nós cruzamos com essas pessoas que saíram daqui um dia, e nós abraçamos essas pessoas, nós não temos crise, nós não temos problema, não temos ressentimento nenhum com essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Sai desse lugar, se você estiver nele. Segundo aspecto, que há um propósito escondido dentro desse cenário que nós julgamos desfavorável. Jonas está olhando para Nínive, está olhando um povo em que ele não tem vontade alguma de ir até ele para pregar a palavra do arrependimento. Não, Nínive não. Só que o que ele não está percebendo é que em Nínive está escondido o propósito de Deus para a vida dele. Jonas, imagina Deus falando: Jonas, foi para isso que eu te chamei. Já parou para pensar que nós temos um livro dedicado apenas a contar essa história? Você já parou para pensar que nós não ouvimos falar tanto de Jonas, ou de outra história envolvendo Jonas, senão é esse episódio de Jonas? Jonas, um dos profetas menores da Bíblia, tem um livro dedicado a contar esse episódio, esse fato, o fato em si. Será que Jonas ele não foi chamado só para pregar a Nínive? Assim como, eu não sei o nome, mas assim como o evangelista que pregou para o Billy Graham, será que ele não nasceu só para pregar para o Billy Graham? Nós estivemos no MFI em novembro do ano passado, e lá nós conhecemos um pastor, eu esqueci o nome dele, mas ele é pastor da Água Viva lá, Sérgio. Ele é pastor da Água Viva lá é no Peru, né? É lá no Peru, Lima. Aí ele vai, mostra as imagens da sua igreja. Eu nem sabia da existência dessa igreja, e não tem vínculo nenhum com nós, evidentemente. Mas a gente olhando, e eles estavam lá fazendo, sei lá quantas reuniões por dia. E a igreja, a estrutura física já não comportava mais, já não tinha mais como fazer mais reuniões. No domingo, não tinha logística, não tinha pessoal para isso, não tinha como, não tinha espaço, tempo para fazer isso. E aí eles compram uma arena, um ginásio, mas uma arena, onde fazia shows e apresentações artísticas e atividades esportivas de grande relevância naquela cidade, e eles compram aquela arena. Daí eles continuam fazendo vários cultos no dia, só que menos culto, porque o espaço se tornou maior. E aí um dos pastores, outros pastores que também estavam ali naquele evento do MFI, eles falam para nós que estávamos ali ouvindo. Talvez você que viu o exemplo do pastor Sérgio lá da Água Viva do Peru, talvez você não foi chamado para ter uma igreja do tamanho da igreja dele. E essa é a questão: para que eu fui chamado? Jonas foi chamado para pregar para Nínive, o que pregou para o Billy Graham. Talvez ele recebeu esse propósito da sua vida. Você vai falar de Jesus para uma pessoa que vai ser uma pessoa relevante no futuro e vai impactar milhões de pessoas pela face da terra. A pergunta que eu e você precisamos fazer: para que eu nasci? Porque às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer cumprir o propósito do Senhor, mas eu estou alimentando essa minha convicção naquilo que eu estou vendo nos stories do Instagram, lá da outra igreja, lá do outro pastor, lá do outro irmão. E às vezes, sem perceber, a nossa convicção, ela está sendo nutrida por inveja e vaidade. Eu também quero o que ele tem, eu também quero fazer o que ele faz. Então a pergunta é: aonde é que está escondido o meu propósito? Para o que o Senhor
me chamou. Jonas 1, versículo 2 novamente: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus está implicitamente falando para Jonas: Jonas, ali naquele lugar eu tenho algo preparado para você. É louco isso, porque a gente já falou ali, Jonas prega, a pregação dá certo, a cidade inteira se arrepende, se converte ao Senhor, e Jonas fica bravo, fica irado. O desejo de qualquer pregador, de qualquer líder de célula, é que a sua pregação seja eficaz. Sim ou não, líderes? Todos nós desejamos isso. Jonas está tendo sucesso na sua pregação, mas ele está bravo com Deus. Não era isso que eu queria. Eu queria que eu pregasse e não desse certo a minha pregação. Nós precisamos olhar para Deus, para extrair: Senhor, qual é o propósito, a razão da existência, da minha existência aqui? Por que o Senhor me chamou? E vamos lá, talvez você não foi chamado para ser um pastor de igreja. Talvez você não foi chamado para estar numa plataforma ministrando louvor. Talvez você não foi chamado para estar no ministério de mídia, ou no Kids, ou no apoio, ou na dança, ou no Conexão. Talvez você não foi chamado para empunhar um microfone numa plataforma, mas o fato é que para alguma coisa você foi chamado. Amém? Deus não coloca pessoas no mundo simplesmente de forma aleatória. Vamos povoar o mundo, vamos encher o planeta Terra de gente. Não, Ele coloca pessoas, mas Ele coloca propósito nessas pessoas. Você vai cruzar com pessoas que eu nunca vou conhecer na minha vida, e vice-versa. Eu vou cruzar com pessoas que você nunca vai ter a mesma oportunidade que eu. Veja, há uma exclusividade no seu propósito. O propósito do Senhor para nós, ele é macro: pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar o que eu tenho vos ordenado, diz o Senhor Jesus. Mas às vezes Deus se dirige a Jonas e a mim e a você: Jonas, você vai para Nínive. Eliton, você vai para Serranópolis. Alex, você vai para Itaipulândia. E aí vai, a gente vai. Para onde Deus nos enviou, ou quer nos enviar, existe um propósito escondido a cada um de nós. Todos nós temos a nossa Nínive, que é aquele lugar, aquele reduto, ou aquele grupo de pessoas que a gente diz para o Senhor: não, Deus, esse não, me manda lá para o Balneário Camboriú abrir uma igreja, Senhor, mas Serranópolis não. Né, Lu? A Lu tem célula lá em Serranópolis. Glória a Deus pela sua vida, né, Lu? Amém. A Linda, lá em Itaipulândia, né, Linda? Célula lá em Itaipulândia. Glória a Deus pela sua vida. Pessoas que têm células aqui na nossa cidade, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês estão chegando, é o braço da igreja, é a igreja do Senhor Jesus avançando no território de Medianeira, assim como todas as outras igrejas plantadas aqui na cidade. Irmãos, nós temos orado por um avivamento sobre Medianeira. Nós temos clamado por isso, nós temos a clareza de que um avivamento sobre a nossa cidade, ela não é exclusividade de uma igreja. Nós entendemos que Deus vai derramar algo sobre a nossa cidade quando toda a igreja se unir em comum propósito, buscando a mesma coisa, entendendo que Deus precisa fazer algo profundo e impactante no nosso meio, na nossa cidade. Mas isso vai começar em mim, isso vai começar em você. Começa no indivíduo, começa em pequenos braseiros. Com esses braseiros, é que nem você vai acender um fogão a lenha. Hoje nós fizemos comida no fogão a lenha. Você começa num gravetinho, você começa numa madeirinha fina, até que aquele fogo ele se alastra, e daí a pouco aquilo está tão aquecido e tão incendiado, que quando você abre a porta daquele fogão a lenha, você coloca uma lenhazinha ali, aquela lenha ela já entra em combustão imediatamente. De tão aquecido que está aquele ambiente. A igreja precisa ser esse ambiente incendiado nessa cidade. Nós precisamos ser essa igreja incendiada, mas isso precisa acontecer primeiro comigo, primeiro com você, incendiando pessoas
E quando nós somos incendiados, nós entendemos o porquê que nós existimos. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós começamos a abrir o nosso coração e apresentarmos ao Senhor como canais. Senhor, me envia, me manda, eu quero ser usado. Me usa, me manda a lugares que, por mais que sejam improváveis e indesejáveis, mas me manda, se é da tua vontade, eu quero ir até lá. Porque nós ficamos escolhendo, nós somos seletivos, não só em relação às pessoas que vão ouvir o Evangelho, mas aos lugares que nós vamos pregar o Evangelho também. Não, Senhor, esse aqui não merece, esse povo é muito complicado, aquele bairro não, esse grupo de pessoas não. É justamente para esses lugares que o Senhor nos chama. Esse é o papel da igreja, é alcançar esse público, esses redutos, esses lugares. Eu sempre falo, nós temos aqui, nós somos muito parecidos aqui, nós estamos muito iguais uns aos outros. Eu sinto falta de uma tribo diferente aqui dentro, né? Daniel, eu e o Daniel, a gente sempre troca uma ideia. O Daniel do teclado aqui, a gente conversa sobre isso. Cadê o povo diferentão da cidade? Eles não estão aqui. Será que a gente não está espantando esse povo? Será que a gente não está meio que deixando entender, nós somos santos demais para vocês? Será que a gente não está deixando meio, sem perceber, a gente não está deixando uma ideia, que esse lugar aqui é para pessoas perfeitas, santas? Vou falar o que eu sempre falo, cadê as prostitutas? Cadê os travestis dessa cidade? Cadê os viciados em drogas dessa cidade? Cadê os alcoólatras, os adúlteros, os prostitutos dessa cidade? Eles deveriam estar aqui. Eles deveriam estar aqui no nosso meio. Cadê os diferentões? Aquele cara que tem um cabelo diferente, a mulher que tem um cabelo diferente, que tem umas tatuagens além do normal. Cadê esse povo? Brincão, alargador, cadê esse povo? Você já percebeu que a gente é seletivo? E a gente não percebe? E a gente precisa criar um ambiente para os diferentes, dizer para eles: você tem espaço aqui. Aqui, ó, dá uma olhada à sua volta. Olha quantas cadeiras. Aqui eu tenho um panorama aqui, mas olha aí a sua volta aí, ó. Tem cadeira vazia aí, ó. É para estar sentado aí do seu lado alguém com esse perfil. Os impuros. Lembra dos leprosos na época de Jesus? Ninguém queria os leprosos. Os leprosos, eles tinham uma rua específica para eles. Os leprosos, eles tinham até uma cidade específica para eles. Leproso anda com leproso. É como que dizendo, pecador anda com pecador. Mas nós, a igreja de Cristo, nós precisamos olhar para esse pecador e falar assim: pecador, você tem lugar aqui. Claro, é para ele vir, não permanecer como ele está. Vem aqui, porque aqui tem uma palavra de transformação para você. Amém? Existe um propósito escondido. Onde é que o teu propósito está escondido? Onde é que o teu propósito está retido? Nós temos muitas frentes que nós precisamos explorar como igreja ainda. Nós não podemos nos acostumar às reuniões dominicais. Esse ambiente tão perfeito, tão maravilhoso, que é tão bom estar aqui. Mas a igreja, ser igreja é muito mais do que isso. Nós precisamos sair desse lugar e levar essa palavra que nós recebemos aqui e compartilhar com quem ainda está perdido. E olha, existe um mundo perdido aí fora. Eles estão em busca de preencherem os seus vazios, só não sabem como. Eles estão atrás de tantas outras coisas. E nós precisamos ir até eles e mostrar, e dizer para eles: você não precisa mais se afundar na droga, na bebida, na prostituição, no adultério, no jogo, no vício, seja ele qual for. Existe alguém, um Jesus, que pode mudar a sorte da sua vida. Terceiro aspecto: a desobediência traz angústia. Jonas 2, versículo 2: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Jonas, ele vai lá no porto de Jope, pega um navio para Tarso, ele se esconde no porão do navio, e o navio zarpa e ele vai mar adentro. Jonas, no seu coração, está pensando: deu tudo certo, eu fugi da presença de Deus, eu estou indo para longe da presença de Deus, só que no meio do caminho vem uma tempestade, e aquele navio, ele está prestes a naufragar. Então eles começam, os marinheiros ali daquele navio, eles começam a tentar entender o que está acontecendo. O que alguém fez contra o seu Deus aí? Eles foram lançar a sorte e chegaram em Jonas.
Jonas foi exposto. E Jonas, ele confessa, fala, realmente, isso aqui é culpa minha. É por minha culpa que está acontecendo esse caos todo aqui. Daí eles decidem jogar Jonas então ao mar. E quando Jonas é lançado ao mar, aquela tempestade acalma. E quando Jonas é arremessado na água, vem um grande peixe e engole Jonas. E Jonas fica dentro do ventre do peixe. Olha, é surreal essa história. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E ali naquele lugar, naquele ventre daquele peixe, finalmente Jonas tem a oportunidade de se reconectar com Deus. Nós não percebemos, nós não prestamos atenção nas orações que nós fazemos. Nós falamos para Deus, Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero fazer sua vontade. Eu quero te servir. Me usa, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E quando Deus ele vem, a gente entra em crise. Porque sempre vai ter um peixe no caminho. Sempre vai ter uma tempestade no caminho. Sempre vai ter uma cova de leões no caminho. Uma fornalha, uma prisão, um deserto. E é Deus respondendo às nossas orações de alguém que pediu para conhecê-lo mais. Então Deus ele vem responder às nossas orações. E a gente entra em crise. Deus, como assim? O que o Senhor está fazendo? E Deus está falando, mas você não me pediu? Você não quer me conhecer mais? Então eu estou me apresentando mais. O nosso problema é que nós romantizamos a vida com Deus. O ministério. Nós romantizamos o que é ser igreja. Nós fantasiamos. Nós criamos um conto de fadas. E evangelho, Bíblia, vida com Deus, ser igreja, não tem nada a ver com isso. Então Deus ele leva o ser humano, eu e você, seres humanos falhos, carentes, negligentes, como Jonas. Ele nos leva aos nossos pontos de ruptura. Ele leva a gente até um limite. Ele leva até a corda arrebentar, até a gente jogar a toalha, até a gente se render, até a gente se reconhecer, até a gente reconhecer, Senhor, eu pequei, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre da sepultura eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. Finalmente Deus tem a atenção de Jonas. Finalmente Jonas está orando a Deus. Até esse momento, nós vemos um homem, um profeta, um homem de Deus, fugindo da vontade do Senhor. Até esse momento, um homem de Deus, um profeta usado por Ele, está indo na contramão do caminho que Deus havia estabelecido. Até esse momento, nós vemos um homem traçando um plano para fugir da presença de Deus. Mas ele chegou num estágio, onde ele se deparou, não dá mais. Daqui para frente não consigo mais. E Jonas está na sua angústia. Jonas está no seu fundo do poço. Jonas ele se depara com a real condição da sua vida, do rumo que ele havia dado à sua vida. Eu desobedeci, eu fugi da presença de Deus. Então ele ora. Agora Jonas lembrou de orar. Agora Jonas lembrou de Deus. Jonas está na barriga, no ventre daquele peixe. Aí ele lembra de, novamente, voltar os seus olhos, o seu coração ao Senhor e dirigir algumas palavras. Ainda que essas palavras sejam ou fossem regadas com lágrimas e angústias e nutridas pela sua angústia, mas ele está lá orando. Finalmente, depois de um tempo, de um ciclo distante da presença, Jonas se volta ao Senhor. É o que a desobediência provoca na nossa vida. Toda vez que a gente assume uma posição oposta à direção que o Senhor tem para nós, é o que nós acarretamos sobre nós: o caos, a angústia, a destruição, a tempestade. Mas Jonas está ali, desfrutando da misericórdia do Senhor. Ele está naquela condição
porque a morte já é uma realidade iminente, e ele está diante da morte. Ele não sabe quanto tempo ele vai sobreviver naquele ventre daquele peixe. Ele está angustiante, e ele está lá, naquele lugar, imagino eu, apertado. Já parou para imaginar? Quando a gente imagina Jonas na barriga de um peixe, a gente está imaginando assim, né? Aquele peixão grandão, daí Jonas está num banquinho ali, com uma fogueirinha ali, sentado, com aquele espaço, coisa de história de infantil, né? Eu tento imaginar um Jonas apertado, está num lugar apertado, restrito, sem possibilidade alguma, probabilidade alguma de sair, sem esperança, sem saída. E Deus leva a gente nesses lugares muitas vezes para chamar a nossa atenção. Agora Jonas está lembrando de mim. Agora Jonas está orando novamente a mim. Agora Jonas está clamando novamente. Finalmente Jonas voltou seus olhos a mim. Até agora ele estava fugindo, agora ele está olhando para mim de novo. E glória a Deus por isso. E glória a Deus porque Deus nos olha com misericórdia. E Ele sempre tem um plano para nos reconectar. Quando nós vamos falar sobre Pedro aqui essa semana agora, e dando um spoiler aqui, Pedro, ele praticamente desiste do chamado, porque Jesus chama ele, pescador, falou: eu quero que você seja um pescador de homens. E Jesus chama Pedro para segui-lo. Pedro atende o chamado, passa a ser um dos discípulos. Mas Jesus morre. E quando Jesus morre, antes que ele ressuscitasse, Pedro acha que tinha terminado para ele. Falou: acabou. Aí Pedro volta a pescar. Não deu certo esse negócio de chamado, de ser pescador de homem, não funcionou, não deu certo. Vamos voltar a pescar. Aí Jesus ressuscita. Jesus vai lá onde Pedro está pescando e chama ele de novo. Falei: o meu propósito com você não terminou ainda. Na verdade nem começou. O Senhor, na sua misericórdia, Ele sempre está nos olhando, sempre está nos contemplando, independente de onde nós nos estabelecemos, seja no ventre do peixe, seja em qualquer lugar. Mas o fato é que o Senhor continua nos contemplando, Ele continua nos olhando e continua dizendo: eu ainda não terminei com você. E é o que Ele está dizendo para Jonas: Jonas, eu mandei você fazer uma coisa e você ainda não me obedeceu. Eu ainda não terminei com você. Eu ainda tenho um propósito a ser revelado sobre a sua vida. Lá em João capítulo 21, versículo 15, Jesus está conversando justamente com Pedro. Ele está falando: Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Essa é uma pergunta facilmente que se encaixaria na conversa entre Deus e Jonas. Jonas, você me ama? Claro que eu te amo, Senhor. Então prega para Nínive. Lá em João 14, coloca o versículo 15, por gentileza. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós falamos, eu acho que é o 21 que eu li aqui agora, o Rian, esse aí. Então eu li o João 14, versículo 15, e o João 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Existe uma distância muito grande em nós falarmos numa canção, na hora do louvor: eu te amo, eu só quero a ti, meu coração é teu. E outra coisa é nós colocarmos isso em prática na nossa vida diária, permitindo que os ninivitas da nossa era sejam alcançados por essa palavra de salvação, pela cura, pela salvação, pelo renovo, pela restauração do Senhor. Nós dizemos que amamos a Deus em nossas canções que cantamos aqui,
nos templos confortáveis, mas o verdadeiro amor, ele é manifestado quando nós obedecemos a Deus e nos dispomos com as nossas vidas, recursos, tempo e energia a alcançar o perdido. A pergunta que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer além do que eu tenho feito? Acho que é a pergunta que mais encaixa. O que eu posso fazer mais do que eu tenho feito? E sempre vai ter alguma coisa que nós podemos fazer a mais, irmãos. E a gente vai perceber que a gente pode adotar um estilo de vida um pouco mais excelente no que diz respeito a ser alguém obediente ao Senhor, a ser alguém que atende o chamado com uma convicção mais aprofundada e mais enraizada. Porque quando a gente prega com convicção, certo daquilo que nós estamos falando, aquilo ganha uma autenticidade. Veja, Jonas pregou sem essa convicção. Jonas pregou com raiva, com ressentimento, e ainda assim deu certo. Agora você imagina a gente pregando debaixo de uma convicção. Eu estou pregando daquilo que eu vivo, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu recebo do Senhor. Eu estou dizendo de algo que eu experimento na minha vida diária. Isso ganha uma autenticidade muito maior. O quarto e último aspecto, e eu já quero chamar o pessoal do louvor para estar aqui, é que nós vemos em Jonas uma autonomia. Jonas, ele decide. O que é autonomia? Autonomia é fazer do seu próprio jeito, ou fazer o que não foi solicitado. Autonomia, ela é uma ação totalmente desconectada, independente não é a palavra, independente eu vou dar o oposto aqui da autonomia, mas a autonomia é quando alguém decide fazer do seu próprio jeito. Ele recebe uma incumbência, mas ele vai lá e faz do outro jeito. Jonas recebeu uma ordem de Deus. Deus falou para ele: Jonas, eu quero que você vai pregar, vai lá em Nínive e prega para aquela cidade. Jonas fugiu de Nínive, ele assumiu uma outra direção, ele decidiu ser governado pela sua própria vontade, pelo seu ressentimento, pela sua ferida, pela sua mágoa. Mas a independência é saber o que se deve fazer. Isso leva à maturidade. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vamos encontrar isso lá em Mateus capítulo 25, do 24 até o 30. Já vai falar do servo que recebeu 1 talento, né? Porque Jesus conta uma história de um patrão, de um senhor, que ele distribui talentos aos seus empregados, aos seus servos. Talento é uma unidade monetária, tá? Talento não é habilidade aqui, talento é uma unidade monetária, algo de valor. Então aquele senhor, ele chama um empregado, ele fala: eu vou te dar 5 talentos. O outro, ele dá 2 talentos, e para o outro ele dá 1 talento. E ele fala assim: eu quero que vocês cuidem disso aqui, porque eu vou me ausentar, eu vou viajar, eu vou ficar fora, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero que vocês prestem conta, eu quero que vocês cuidem de tal forma que me apresentem algo melhorado e aperfeiçoado. E aí o Senhor vai, e quando ele volta, ele vai então, coloca aqueles empregados, eles começam a prestar contas. O que recebeu 5, entregou 10. O que recebeu 2, entregou 4. E o que recebeu 1, enterrou. Versículo 24, Mateus 25, versículo 24. Mas, chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles foram independentes. Por quê? Eles receberam uma ordem, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer e fizeram. Aquele patrão não estava na cola deles todo dia: você já cuidou dos talentos? O que você fez com os talentos hoje? Não, aquele senhor entregou, confiou, delegou e saiu. Aqueles empregados sabiam exatamente o que deveriam fazer, independentes. O que recebeu 1, ele foi autônomo. O que recebeu um talento, ele, movido por medo, por temor, ele esconde o talento. E ele decide fazer algo que o seu patrão não havia lhe pedido: autonomia.
Essa é a diferença entre autonomia e independência. Irmãos, eu e você, que conhecemos a palavra do Senhor, nós precisamos ser um servo útil, porque o servo inútil é aquele que recebe a ordem e não cumpre e não obedece. E não é essas pessoas que o Senhor está em busca. Aliás, ele fala aqui, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está fazendo menção à eternidade, quando nós todos estivermos perante o Senhor, e nós também ouviremos sentenças acerca das nossas vidas, e os servos inúteis ouvirão isso aqui: lançai nas trevas exteriores. Por quê? Porque a inutilidade, alguém que é inútil ao reino, a consequência de alguém que é inútil para o reino, é isso, é a exclusão da presença eterna do Senhor. E é terrível isso, mas nós estamos nos acostumando a ler essas parábolas, essa história, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e a gente permanece o mesmo, sem permitir que essa palavra provoque um desconforto profundo na nossa alma. Meu Deus, será que eu estou sendo útil ou estou sendo inútil para o Senhor? É uma pergunta que eu preciso e você precisa fazer, nós todos precisamos fazer constantemente. A minha vida está sendo útil para o Senhor, para o reino? Deus chamou Jonas para pregar para Nínive, porque Ele queria dar uma utilidade, um senso de utilidade àquele homem. Jonas, eu quero usar você para algo bom, para algo benéfico. Eu quero que você seja útil nas minhas mãos. Eu quero que através da sua boca, do seu coração, pessoas perdidas encontrem a salvação. E essa mesma intenção do Senhor para Jonas, ela também é manifestada em relação a mim e a você, porque o Senhor olha para mim e para você, e Ele quer fazer de nós servos úteis. Ele quer nos usar, Ele quer nos enviar, Ele quer fazer de nós instrumentos úteis nas suas mãos, para que pessoas que não conhecem ainda a sua palavra, passem a conhecer a salvação, assim como nós. Aquele servo que recebeu um talento e enterrou, ele faz como Jonas, ele decide fazer do seu próprio jeito. E nesse contexto, assim como foi com o servo da parábola e com o próprio Jonas e tantos outros exemplos da Bíblia, e às vezes conosco também, muitas pessoas tentam apresentar uma justificativa legítima para não obedecer a Deus, ou para desobedecer a Deus. Quando Samuel pede para Saul esperar, Saul, espera eu chegar, para nós oferecermos o sacrifício junto, porque era uma prerrogativa do profeta fazer isso, não era prerrogativa do rei oferecer um sacrifício. Então Samuel falou para Saul: espera eu chegar. E Samuel demorou, o povo começou a dispersar, e Saul decide assumir a dianteira, a condução daquelas. Samuel está demorando, eu mesmo vou fazer isso, eu mesmo vou oferecer. Ele vai lá e faz. Depois, num outro episódio, Deus manda Saul aniquilar todos os inimigos, os amalequitas. Mata todos os inimigos, não deixa sobrar ninguém, nem os animais deles, mata tudo, aniquila tudo, zera tudo. Saul vai, derrota os inimigos, mas ele seleciona quem ele vai aniquilar e quem ele ia poupar. E aí a Bíblia diz que ele preservou o melhor do rebanho, e aquilo que era vil e desprezível, ele mata. Ou seja, ele entrou no mérito de decidir o que deveria ser poupado e o que não deveria ser poupado. Mas não foi isso que Deus falou, não foi isso que Deus pediu. Então nós tentamos, e Saul, quando ele tenta justificar o porquê que ele preservou o melhor do rebanho, ele dá uma resposta que muitas vezes é a resposta que está na nossa boca também. Mas Senhor, é para sacrifício,
eu só poupei esses animais para que a gente pudesse oferecê-los em sacrifício. É para o Senhor, é para uma boa causa, é em seu nome, é para te adorar, é para te honrar. E muitas vezes nós estamos fazendo o que Saul fez, nós estamos tentando justificar o que Deus não pediu para a gente fazer, mas não foi isso que eu pedi. Então o Senhor fala, o Samuel fala, mas é melhor obedecer do que sacrificar. A gente sempre está tentando legitimar a nossa desobediência ao Senhor. Mas Senhor, eu quero que o Senhor entenda bem, por que eu estou fazendo isso? Deus não quer sentar para discutir, Deus quer obediência. Deus quer encontrar em nós pessoas convictas quanto à obediência. Senhor, se o Senhor mandou, então é o suficiente para mim, eu vou obedecer. Amém? Quantos dispostos a obedecer nós temos aqui no nosso meio? Aleluia, glória a Deus. Porque toda vez que nós tentamos assumir o lugar de Saul, de Jonas, do servo que recebeu um talento, que começa a viver uma vida autônoma, isenta de uma responsabilidade perante o Senhor, essas pessoas, elas começam a assumir uma rivalidade contra Deus. Jonas assumiu uma posição de rivalizar com Deus. Deus mandou ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Então ele está dizendo: Senhor, eu não concordo com a sua vontade, eu me oponho à sua vontade, eu não aceito a sua vontade. O Senhor não tem razão em pedir o que o Senhor está me pedindo. No caso de Jonas, aquele povo me agrediu, fez muito mal para mim, eu não aceito fazer isso que o Senhor está me pedindo. E aí a gente vai encontrar Saul, a gente vai encontrar uma justificativa, ou pelo menos uma tentativa em justificar e em não obedecer. Mas foram pessoas que se opuseram à vontade do Senhor, declaradamente. Nós não podemos ser essas pessoas, nós não podemos ser uma igreja assim. Nós precisamos gerar no nosso coração uma vulnerabilidade suficiente para dizer: Senhor, o Senhor está pedindo algo para mim que é insano, mas eu estou disposto a obedecer. Não faz sentido algum, mas eu estou disposto a obedecer. Pergunta para você agora aí: você é alguém que obedece só quando faz sentido? Se você é alguém que só obedece quando faz sentido, sinto lhe dizer, Deus, Ele sempre usa recursos e meios pouco ortodoxos conosco. Nunca vai fazer sentido. Você acha que faz sentido Moisés levantar o cajado sobre o mar e pedir para que aquele mar se abrisse? Você acha que faz sentido a água jorrar da rocha? E aí a gente começa: você acha que faz sentido cair maná do céu toda manhã? O povo acordava, maná derramado do céu. Faz sentido isso? Você acha que faz sentido a roupa e o calçado do povo crescer junto com eles? Faz sentido algum? Nunca vai fazer sentido. Se a gente escolher o caminho que faz sentido, eu estou escolhendo um caminho meramente humano e palpável, e Deus não se move nessa esfera. Nós estamos lidando com alguém que é sobrenatural, está numa outra dimensão. Então a gente sempre está insistindo em nos mover pela esfera do palpável, do natural, daquilo que é compreensível, daquilo que faz sentido, daquilo que tem razão, daquilo que é lógico. Deus não está nesse lugar, Deus está numa esfera acima. Aí, ainda na parábola dos talentos, aí aquele senhor responde para ele. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Irmãos, duelar com Deus sempre vai ser uma batalha perdida. Vai dar ruim para nós, sempre. Não tem jeito de ser diferente. A nossa única opção é olhar para Ele e falar assim: Senhor, eu estou disposto a obedecer.
mesmo quando não faz sentido. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu já falei isso aqui, mas eu quero contar de novo. Havia uma pessoa dentro dessa igreja, não está mais aqui, mas que nos feriu muito profundamente. 8 anos sendo ferido. Isso resultou em crises pessoais. Tivemos que correr para psicólogo. Nos revoltamos com a igreja. Eu fiz plano de sair da igreja por muitas vezes. Eu e a Silvana, a gente sentava e a gente fazia conta. E um dia nós fomos para uma conferência aqui em São Miguel, extraordinário. O Bispo Mano, que esteve ministrando na conferência o ano passado aqui na nossa igreja, estava ministrando lá. E no finalzinho ele me chamou, a minha, a Silvana, e ele falou assim: Deus está falando aqui. Na verdade ele já tinha falado no apelo. Deus está me revelando que existem pessoas aqui que estão passando por um momento muito difícil na sua vida. Eu quero orar com você. E nós fomos para frente, assim como foram outras tantas pessoas também. Acabou o culto, era um domingo de manhã. Nós fomos nos despedir dele para vir para casa, para almoçar. Ele puxou a gente num canto e ele falou assim: aquelas pessoas que eu falei eram vocês, né? Aí nós falamos assim: bispo, Deus está falando. E ele fala: Deus está falando para vocês que tudo vai se resolver, mas vai ser do jeito dele. Ok? Viemos embora, o tempo passou. Nós estávamos naquela crise. Passaram-se 3 anos. Nós estávamos lá atrás, lá na frente daquela porta da saída do 15, numa reunião pastoral. A reunião mais difícil que nós já fizemos, participamos. Ângelo, Alex, estavam presentes, todos os pastores da igreja. Nós éramos em 13 pastores naquela época. E aquela pessoa que me ofendeu, ela estava ali. E quando aquela reunião foi marcada, eu me armei. Sabe, eu coloquei munição no meu bolso. Eu falei: é hoje. Hoje vai ser o dia. E as pessoas começaram a falar. 2 pessoas falaram antes de mim. E quando chegou a minha vez de falar, eu olhei para aquela pessoa e algo tremendo havia acontecido. Eu olhei para ela e falei assim: ó, eu estou com 8 anos de coisa aqui para vomitar em cima de você, mas eu não estou sentindo necessidade de fazer isso. Meu irmão, não tem explicação. Não tem lógica isso. Não tem sentido algum. Eu vim preparado para acabar com aquele cara naquele dia. Eu vim pronto para isso. Eu vim armado, eu vim municiado. Eu vim com faca no dente, sangue nos olhos. Mas quando eu olhei para ele, alguma coisa aconteceu. Era um sábado isso. No domingo de manhã nós tínhamos um culto. Era culto de ceia. Era no dia 7 de janeiro de 2018. Não, domingo é dia 7. A reunião foi no dia 6. O culto de ceia 7 de janeiro de 2018. Eu estava aqui no teclado. O teclado era aqui onde a Duda estava. E eu estava ministrando aqui. Olhei ali onde o Jonathan está ali. A Silvana estava trocando o cálice de ceia com ele. Eu desabei no choro, porque a Silvana foi muito mais machucada do que eu nessa história. Eu desabei. Não tem sentido. Não tinha sentido o que estava acontecendo. Na outra semana eu estava sentado com ele lá na casa dele, tomando chimarrão com ele. Não tem sentido nenhum. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Muitas vezes nós estamos movidos de justiça própria. Para aquela reunião eu vim movido de justiça própria. No meu coração eu sabia, eu já tinha desenhado como que deveria acontecer aquela reunião. E no meu coração, aquela pessoa deveria sair daqui trucidada, pelo menos por mim e pela Silvana. Mas aí eu lembrei da palavra do Bispo Mano 3 anos antes: não vai ser do teu jeito. Não vai ser do teu jeito. Vai ser do jeito de Deus. Meus irmãos,
Existe um Deus soberano e poderoso que age sobre nós. Nós só precisamos abrir mão da lógica e da razão, daquilo que faz sentido. Se eu e você decidirmos nos mover apenas pelo que faz sentido, nós estamos perdidos, ou estaremos perdidos. Nós estaremos nos distanciando daquilo que Deus nos chamou para fazer. E hoje eu converso com essa pessoa, não tenho problema com essa pessoa. Deus curou, Deus restaurou. Deus pode fazer. Eu não tinha planejado falar isso aqui, mas talvez você precisa ouvir isso de novo, ou talvez pela primeira vez. Se você tem escolhido trilhar um caminho lógico e razoável, meramente humano, eu preciso dizer para você, você precisa sair desse lugar, porque esse lugar não vai te levar a um lugar bom. Esse lugar vai te distanciar da presença do Senhor, da vontade de Deus e daquilo que Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Sai da lógica, sai da razão, sai do ressentimento e se posiciona debaixo da mão do Senhor, da vontade dEle, porque Ele sabe o que faz, meu irmão. Pode não fazer sentido no começo, mas Ele sabe o que está fazendo. Ele vê o que eu e você não conseguimos fazer. Amém?